Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Estamos chegando no final do ano e eu vou compartilhar com vocês uma série sobre planejamento. Você sabe que você precisa planejar o planejamento. Que história que é essa? É verdade. Você precisa planejar o planejamento. Nas minhas segundas-feiras, eu inventei, na verdade, um princípio que chama o princípio da segunda-feira, desembaraçando os laços da semana. Dá até um livro, hein? O que significa? Eu sempre tiro as minhas segundas-feiras para planejar minha semana, para organizar minha semana. Então eu faço como fosse um pré-planejamento daquela semana. Então eu anoto o que eu tenho que fazer, o que eu vou conversar com as pessoas, como vai ser. Então a minha semana se torna uma semana muito produtiva. Sabe, eu fico observando a vida das pessoas e elas muitas vezes reclamam do fruto. Nossa, é difícil meu casamento, é difícil meu ministério, é difícil minha vida financeira. Mas na verdade, elas se colocaram na situação que elas vivem. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, como plantar, certamente Ele vai colher. Por que eu tenho uma semana produtiva, uma semana que rende? Porque eu planto na minha segunda-feira como vai ser a coisa. Então, se você não tiver um projeto para cada área da sua vida, você vai sofrer muito. Eu reconheço que muitos não tiveram pais, não tiveram referenciais, muitos não têm uma compreensão, não tiveram a oportunidade de estudar numa escola particular. Ontem eu conversando com meus filhos, eu fui levar ele no lugar onde eu estudei, numa creche. Meus pais não tinham condições de pagar uma boa escola para mim. E da creche eu fui para uma outra escola que chamava Barão. Sabe como que as pessoas chamavam a escola Barão? Era assim, entra burro, pois é, sai ladrão. Mas graças a Deus não sei ladrão, porque eu tive uma experiência com Deus. Mas era terrível aquela escola. Eu falei, filho, hoje você estuda numa escola particular, você tem a oportunidade de aprender o inglês lá. Não tive, eu não sei falar inglês, é uma luta para eu começar a aprender a falar o meu inglês, mas eu vou romper em nome de Jesus. E eu gostaria, sabe, quando você percebe obstáculos, dificuldades, porque tem muitas pessoas que estão vivendo assim, elas percebem uma limitação no casamento, uma limitação na liderança, e ali elas ficam reclamando, mas orando para Deus mudar aquele quadro, mas não entendem qual que é o posicionamento, como que eu devo viver diante de cada cenário ali. Eu gostaria de, antes de eu começar a fazer minha série sobre planejamento, colocar uma base da sua vida. Olha o que diz em Provérbios 24, a partir do versículo 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Então aqui existe a inteligência e também existe a sabedoria. A sabedoria é divina, a inteligência é humana. E o que tem a ver? Então a sabedoria ela simplesmente edifica, a inteligência se firma. Pois pelo conhecimento se encherão as câmeras, e toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aqui fala sobre o favor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o que a sabedoria pode produzir na sua vida. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás guerras. Na multidão de conselhos está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. Olha o que a palavra de Deus diz, que a sabedoria ela é alta para o insensato. O insensato não compreende a sabedoria. Ele quer usar a força física. A Bíblia diz aqui que uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento, ela é mais forte que o robusto. Então muitas pessoas querem resolver os seus problemas na força do braço. E eu vou dizer, tem um princípio aqui, que na multidão de conselhos, a sabedoria. Então aqui já tem uma chave, que diz na multidão de conselhos a sabedoria. E o sábio, o entendido, ele tem mais força que uma pessoa consistente, uma pessoa robusta. Aqui está a chave espiritual. Aonde que eu desenvolvo sabedoria? Está aqui, na multidão de conselhos. Mas não em qualquer lugar que você ouve conselhos. Tem pessoas certas. Então quero compartilhar com você nesse episódio sobre a base da sabedoria. Aqui, ouvir conselhos. Lembra que eu falei casamento, finanças, empreendimento, tá difícil, luta, coisa não avança? Pera um pouquinho, tem alguém que tem uma visão além da minha.
tem alguém que pode me aconselhar, alguém que já é casado, alguém que já deu certo, alguém que já passou pelo luto, alguém que empreendeu, fracassou e deu certo depois. Essas pessoas que eu preciso ver, porque nessas pessoas há sabedoria. E a Bíblia diz que a consequência de uma pessoa sábia é o deleite, é uma vida preciosa, é o fruto, é a abundância. Olha que interessante. Tem um trecho de um livro que diz assim: transformando sementes em grandes árvores frutíferas. Muitos fracassos de hoje são porque pequenos começos foram desprezados lá atrás. E o Senhor nos recomenda voltar aonde caímos. Olha que forte. Veja onde você caiu. Pequenos começos. Faça isso agora. Analise em sua vida pelo menos 3 áreas que você deveria ter avançado e isso não aconteceu. Escreva como você irá recomeçar essas áreas para ser exitoso ao longo dos anos. Lembra? Não ser pego de surpresa. Um exemplo: minha vida financeira não tem avançado. Vou procurar pessoas exitosas nessa área para me aconselhar. Se você recebe conselhos de alguém que não faz o que você faz, você vai ter problema. Se você recebe conselho de alguém que faz o que você faz e também não deu certo, você vai ter problemas também. Tenho o mesmo cargo na empresa há muitos anos. Vou conversando com meu chefe para desenvolver um plano de carreira. O que isso significa? Minha esposa teve 4 abortos e eu fico observando, né? Tem pessoas que tiveram a experiência que ela teve e não tiveram filhos e não procuram ela. E tem pessoas que tiveram experiência com aborto e procuram ela. Isso gera fé no coração, porque a pessoa... Sabe, quando você conversa com alguém que enxerga longe, que avançou, e isso, você começa a conversar com essa pessoa, isso começa a afetar a sua vida de uma forma que a vida começa, a esperança, modo a esperança é ativado na sua vida. Já pensou, você não tem um carro, e você começa a conversar com alguém que teve tudo para não ter um carro, e teve um carro, e teve uma experiência com Deus, e nossa, isso começa a ativar profundamente a sua vida. Eu lembro, quando eu me tornei pastor de um prédio de igreja, era uma igreja pequena, escassa, sem recurso, no meio da periferia, difícil demais. E o que eu fiz? Depois de uns 4, 5 meses, eu falei, coisa tá difícil. Eu fui atrás de alguns pastores que passaram pela experiência de começar uma igreja com pouco recurso financeiro, num lugar difícil. E eu fui fazendo perguntas, como é que foi? Me conta. Qual foi o maior desafio? E eu fui, nossa, isso foi a modo esperança, foi ativado. Nossa, virou uma bomba dentro de mim. E hoje eu desfruto do que aconteceu comigo lá atrás e dos conselhos que eu recebi. Então presta muita atenção. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu vou começar uma série de planejamento. Eu vou dizer, você precisa, antes de planejar, você ampliar sua visão através desses princípios aqui. Eu espero que você esteja preparado para planejar sua vida. Eu espero que você esteja preparado para 2024. Eu espero que você entenda que a sua vida é uma vida com Deus. Eu espero que você entenda que a sabedoria ela edifica e a inteligência firma. No episódio passado eu falei muito sobre a sabedoria, sobre o favor, sobre o amor, sobre a graça, porque é ela que fundamenta a nossa vida. Porque nas próximas semanas eu vou falar muito sobre a questão da inteligência, de você, como Paulo fala, ser um cooperador de Deus, vai ser poderoso, porque 2024 será o melhor ano da sua vida. Deus te abençoe e até a nossa série de planejamento. Café com Visão, o melhor tempo de Deus sobre a sua vida.